E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas do jogo Classic Maze ou Labirinto Clássico da Code.org. Vamos lá? Nós temos aqui a página da Code.org, que é uma organização sem fins lucrativos que ela procura desenvolver a habilidade de crianças para desenvolver códigos, programação, né, de computador e através de jogos. Então um dos jogos que eles têm é esse labirinto clássico. Então eles têm diversos jogos aqui, cursos inclusive, totalmente gratuitos. Então aqui na página do labirinto clássico, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. Nós temos aqui o joguinho, ele começa com os personagens do Angry Birds. Então aqui já você pode observar, ele já tem um texto aqui perguntando, né, pedindo ajuda para conseguir apanhar o porquinho aqui do Angry Birds. Então é necessário empilhar os blocos, mover para frente. Inclusive aqui embaixo tem um vídeo que você pode acessar para uma introdução, né, sobre essa primeira parte do jogo, né? Então cada parte do jogo, quando ele vai avançando, surgem alguns vídeos que ajudam, né, para que você possa entender como você deve programar. Então o que é legal nesse jogo é que ele ensina a programação através de bloquinhos e a gente consegue entender os conceitos. Então isso é bastante aplicado em robótica, até mesmo em eletrônica. E programação de computador também ajuda em todas essas áreas. Então aqui nós temos, eu até vou aumentar um pouquinho aqui, nós temos o passarinho, ele tem que avançar, né, 2 vezes. Então a gente conta os quadradinhos aqui, ó, 1, 2. Então eu tenho que colocar 2 blocos, avance. Aí depois disso, você clica aqui em executar. Ele alcançou o objetivo. Então, o objetivo principal é usar o menor número de linhas de código, ou seja, colocar menos bloco possível. Eu vou pular algumas etapas para a gente ir direto aos pontos que é mais interessante. Então eu vou aqui para o ponto 3, para a fase 3, que aqui tem uma instrução um pouco diferente, né? Já começa a modificar um pouquinho. Então nós temos aqui, ó, o passarinho. Para ele alcançar aqui o porquinho, é necessário ele avançar 1, 2 vezes, certo? E não pode encostar aqui na TNT, senão explode, né? Então é necessário avançar 2 vezes e depois, para ele chegar até o porquinho, é necessário ele virar para a direita. Então a direita e a esquerda é sempre em relação ao passarinho. Isso acontece em robótica também. Então a direita e a esquerda é sempre em referência ao robô. Então a gente tem que se colocar no lugar do robô, no caso, né, para saber o que é direita e esquerda. Então aqui a direita é para baixo e a esquerda é para cima, né? Porque o passarinho está virado para a direita, né? Para a nossa direita da tela, né? Então ele tem que avançar 1, 2 vezes. Então vamos lá, 1, 2, virar para a direita. Então o vire à direita, ele só posiciona o passarinho para a direita e depois ele tem que avançar. Então vamos ver se vai dar certo. Avançou 2 vezes, virou para a direita e para frente. Alcançou o objetivo. Aí vai continuando, né? Então, inclusive, se você fizer todas as fases, no final dá de imprimir ele gera um certificado com o seu nome, é bem legal. E agora nós vamos para a fase 6, onde aqui é incluído agora um outro bloco. Inclusive, tem um vídeo aqui explicando sobre esse bloco, que na verdade é o bloco de repetição, que em linguagem de programação ele se chama for, e aqui, né, inclusive está em português. Uma coisa que eu não citei no início do vídeo, mas já vou citar agora, é que aqui embaixo você pode selecionar qual é
o idioma que você deseja utilizar no jogo, né? Então, foi selecionado aqui português Brasil, né? Então, porque daí ele traduz todos os blocos, né, para português. Então aqui a gente tem um outro cenário. Olha só, para o passarinho chegar até o porquinho é necessário ele avançar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então nós poderíamos fazer isso aqui, colocar 5 bloquinhos, esse aqui por exemplo, 4, 5. Então daria de executar e ele chegar até o porquinho. Vamos ver. Então ele vai 1, 2, 3, 4, 5. Né? Chegou até lá, porém aqui em cima, está escrito aqui, não é bem assim. Você tem que usar um bloco que ainda não está usando. Então por quê? Ao invés de a gente usar esses 5 avances, né? Basta a gente usar esse bloco repita. Vou colocar aqui para recomeçar. Então aqui ele vai repetir 5 vezes o que tiver aqui dentro. Então ele vai repetir 5 vezes o avance. Então esse repita 5 vezes, ele substitui esses 5 bloquinhos aqui. Então vamos excluir e vamos testar agora então. Então notem que quando executar o programa, né, o jogo, ele vai repetir 5 vezes esse bloco e vai avançar 5 vezes. Então chegamos ao objetivo. Então com isso você economiza linhas de código, né? Então, e fica mais rápido, né? Para programar, enfim. Aí agora nós vamos mostrar os pontos principais. Então vamos para a fase 9, onde nós temos o bloco repetir também, porém aqui tem um bloco cinza que ele não pode ser excluído, ele já vem programado, né, para que você possa incluir alguns códigos ali. Então nós vamos observar aqui o que tem que ser feito. O passarinho ele tem que avançar 2 vezes, para frente, virar para a direita, avançar 2 vezes, vira para a direita, avança. Então, ao invés de a gente escrever várias vezes avança, vira para a direita, avança 2 vezes, a gente vai fazer o seguinte, ele vai repetir 3 vezes isso aqui. Avança 1, 2 vezes e vire à direita. Então o que ele vai fazer? Avança 2 vezes, vira para a direita. Quando ele chegar aqui, ele vai avançar 2 vezes, virar para a direita e vai avançar 2 vezes até chegar ao porquinho. Então nesse caso a gente está repetindo um código, né, que é o avançar 2 vezes e virar à direita. Então além de repetir só um bloco, ele pode repetir mais blocos, desde que você configure corretamente aqui. Então vamos lá. Avançou 2 vezes, vira para a direita, avançou 2 vezes, vira para a direita, avançou. Né? Aí resolveu a programação. E agora... Então até então, né, vocês viram que são personagens do Angry Birds, né? E agora nós vamos usar uma outra instrução, que é a função de repetição enquanto, que seria o while, né, que é utilizado em programação. Então aqui ele vai repetir o código, tem um vídeo aqui também instruindo, né? Até encontrar o porquinho. Então essa repetição, tá? A anterior a gente repetia um número de vezes. Tinha um número lá, número 5, número 3. E essa repetição agora ela está relacionada a um sensor. Então, assim como no robô tem sensores para detectar, por exemplo, uma cor, para verificar se tem uma peça na frente. Então vamos imaginar o passarinho aqui do Angry Birds, ele tem um sensor que detecta porquinhos, né? Então ele vai repetir o código até encontrar o porquinho. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que avançar, né? Então avançar, nesse caso ele teria que avançar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só que assim, enquanto não encontrar o porquinho, ele vai avançar. Então essa função ela já faz isso.
vai ficar repetindo até encontrar o porquinho. Vamos ver se vai funcionar. Olha, ele está avançando, não encontrou. Então, quando ele encontrar, aí para o código, ele não fica repetindo mais. Vamos lá, então. Agora, a próxima fase, nós vamos agora passar para a fase 14 para mostrar uma outra função que seria o equivalente ao if, que é utilizado em programação, que seria o se, né? Se acontecer alguma coisa, faça isso. Então aqui já mudou aqui o cenário, né? É um joguinho do Plants vs Zombies, que daí tem o zumbi, ele vai lá, ele tá buscando aqui a flor, né? Então é mais ou menos assim. Nós vamos então agora, ó, nesse cenário, o zumbi tem que chegar até a flor, certo? Então qual é o caminho que ele tem? Ele tem que ir para frente, né? Depois ele tem que virar para a esquerda e avançar. Só que aqui tem um bloquinho repetir também, parecido com o que a gente viu anteriormente, só que ele tem um sensor que detecta flor. Né? Então, o que está escrito aqui? Ele vai repetir o código até encontrar flor. Mas enquanto isso ele vai fazer o quê? Ele vai avançar, beleza, avança. Então se não tiver flor, avança de novo. Agora se houver, aqui tem um outro sensor que verifica o caminho. Então se tiver caminho para a esquerda, né, ele tem que virar para a esquerda. Porque vamos supor, quando ele chegar aqui na frente, se ele ficar avançando, ele não vai conseguir continuar e chegar ao objetivo que é a flor. Então, ó, basta a gente colocar aqui o vire à esquerda, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai ficar repetindo, ele vai avançar até encontrar a flor. Porém, se tiver caminho à esquerda, ele vira à esquerda e avança. Então, se não tiver caminho à esquerda, ele fica só avançando. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, ó, tá avançando, tem caminho para a esquerda, avança. Certo? Como não, notem que ele traz aqui, ó, ele mostra aqui pra gente. Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Quando a gente bota para executar, né, notem que ele como se fosse um sinalzinho de Wi-Fi, que seria na verdade o sensor, né, ele verifica sempre se tem algo à esquerda, né? Então aquele sinalzinho, ó, quando tem caminho para a esquerda, ele vira para a esquerda. Se não tiver, ele continua avançando, tá? Então esse aqui foi a fase 14, né? Usando a função if, se houver, né, caminho, né? Nesse caso ele virava à esquerda. E agora nós vamos continuar para... Aí eu vou mostrar uma fase que é a próxima aqui, que é a fase 16. Vamos lá. Na fase 16 tem uma função parecida, só que agora nós temos aqui um outro personagem que é da Era do Gelo. Aí tem aqui o Scratch, que é o esquilinho. Então o objetivo dele, né, é alcançar aqui a nós. Né? Então, como que ele vai alcançar nós? Então ele tem que alcançar atravessar todo esse caminho aqui, né? Então todos esses quadradinhos até chegar aqui. Então vamos lá. Ele vai executar, né? Quando executar o programa, ele vai repetir esse programa, né? Até encontrar a nós. Então o que ele tem que fazer? Então, ó, ele tem que avançar, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai avançar até encontrar nós. Porém, se houver caminho à esquerda, né? Ó, se houver caminho à esquerda, ele vira para esquerda, certo? Então ele avança, porém se tiver caminho para a esquerda, vira à esquerda. Então antes disso aqui a gente vai colocar o avance, tá? Então vai ser mais ou menos assim, bem parecido com o anterior que nós fizemos. Então vamos lá. Ele vai verificar, ó, tem um sensorzinho ali apontando para a esquerda, ó, se estiver para a esquerda ele vira e vai avançando, vai repetindo sempre o código. O sensor está detectando, verificando se tem caminho para a esquerda. Quando houver ele vira, se não ele avança.
aí alcançou o objetivo. E agora, nós temos aqui na próxima fase, que é a fase 18. Então aqui na fase 18, nós temos aqui um outro vídeo, né, instruindo em relação a essa nova função, que seria o equivalente ao if else. Traduzindo, né, seria se e se não. Então, por exemplo, se houver, analisando aqui esse novo cenário, por exemplo assim, ó, se houver caminho para frente, vamos ver aqui, então ele vai repetir o código até encontrar a nós, que é o sensor de nós. Se houver caminho para frente, ele deve avançar. Se não tiver caminho para frente, então que seria o else if, né? Se tiver caminho para frente, avança. Else, ele vai virar para esquerda. Por que para esquerda? Porque, ó, observe aqui, ó, ele vai para frente, né? O único caminho que tem disponível é para a esquerda, né? Então ele precisa virar para a esquerda aqui em cima também. Porém, né, tem aqui para frente, né? Por exemplo, aqui, ó, se tiver caminho para frente ele avança, senão ele vira para a esquerda. Então aqui, quando ele chegar nesse ponto aqui, como tem caminho para frente, ele vai avançar e não vai virar para a esquerda. Então a primeira coisa que ele verifica é se tem caminho para frente, certo? Então a prioridade é avançar. Caso não seja possível avançar e tiver caminho para a esquerda, ele vira para a esquerda. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, avançou, agora ele verifica na frente e verifica a esquerda. Então o sensor sempre verifica as duas condições. Aí ele consegue alcançar o objetivo. E assim vai até a fase 20. Né? Então o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês os principais blocos, as principais fases, porém é bem legal que você comece, né, realmente do início da primeira fase e vá avançando cada fase, incluindo os blocos, tentando fazer, de repente no início faz com vários blocos e vai diminuindo. Isso ajuda bastante a entender a programação, em especial na área de robótica. Isso aí ajuda muito a entender como que é programado e depois converter esse tipo de programa ou essa ideia, essa lógica para a programação de robô. Então, o vídeo de hoje seria isso. Um grande abraço e até a próxima.